A ideia era tratar dos temas mais importantes a respeito da arbitragem e mostrar uma teoria generalizante a respeito da arbitragem, não só para o Brasil, mas também para os outros países. Então, temas básicos, como, por exemplo, a necessidade de o procedimento arbitral ser totalmente flexível, mas de tudo isso está baseado na vontade das partes. Então, eu procurei fazer uma comparação entre o processo estatal, que é um processo muito mais rígido, controlado, e o processo arbitral, que é um processo muito mais flexibilizado, uma espécie de build to suit dentro do direito processual, quer dizer, você constrói o processo para que ele seja utilizado naquele caso concreto. Então isso dá ao julgador uma possibilidade muito mais ampla de descoberta da verdade com mecanismos que o juiz estatal normalmente não pode usar. Não pode usar não porque um seja melhor, outro seja pior, mas porque os meios são diferentes, a arbitragem é consensual. E sendo consensual, você consegue, por exemplo, modificar a forma de produção de provas, a ordem da produção de provas, consegue introduzir no processo arbitral mecanismos de produção de provas que são diferentes, mas que são muito úteis. Então, por exemplo, a gente aqui no Brasil não usa, não substitui o depoimento testemunhal por um relatório escrito da testemunha, não é? Mas isso pode ser muito útil. Pensa você, ao invés de eu inquirir a testemunha e permitir que a parte faça um bombardeio para ir localizando aos poucos quais são os temas interessantes, eu já pego um depoimento escrito da testemunha focalizado sobre o ponto que interessa. E se eu quiser ouvir essa testemunha perante o árbitro, eu só posso perguntar ao redor daquilo que ela escreveu, de tal maneira que focaliza melhor a produção da prova. Então, o que eu quis mostrar, e porque está tratando com juízes, com pessoas que estão acostumadas a lidar com outro método que não esse da arbitragem, eu quis fazer alguns paralelos. Não para mostrar que um é melhor, o outro é pior, mas para mostrar diferenças, né? Mas tudo isso está no âmbito da jurisdição. E daí a ideia de eu ter trazido essa discussão de uma teoria geral da arbitragem. Mostrar que nós estamos falando de jurisdição, mostrar que nós estamos falando de devido processo legal, mostrar que nós estamos falando de sentença, de decisão, de coisa julgada. Quer dizer, procurar trazer alguns elementos básicos de uma teoria, que são exatamente a identificação destes elementos todos que formam, né, a visualização de um objeto de estudo, para a gente poder fazer algumas comparações e algumas revisões pontuais.